Como calcular a força da gravidade? Calculando a força gravitacional entre dois corpos. Defina a equação para a força da gravidade que atrai um corpo. Φ igual a gm 1 metro quadrado. D2. Para poder calcular de forma correta a força gravitacional de um corpo. A equação leva em conta a massa de ambos os corpos e a distância entre eles. As variáveis são definidas a seguir. Φ é a força da gravidade. G é a constante gravitacional universal 6.673 por 10-11 metros Newton 2, kg2. M1 é a massa do primeiro corpo. M2 é a massa do segundo corpo. D é a distância do centro dos dois corpos. Às vezes, você vai ver a letra R em vez da letra D. Ambos os símbolos representam a distância entre os corpos. Use as unidades de medidas próprias. Para essa equação específica, é preciso usar o sistema métrico. As massas dos corpos precisam estar em quilogramas, kg, e a distância em metros, m. Você precisa converter essas unidades antes de continuar com o cálculo. Determine a massa do corpo em questão. Para corpos menores, você pode pesá-los em uma balança para descobrir o peso em quilogramas, kg. Para corpos maiores, é preciso conferir uma tabela de pesos aproximados na internet. Em exercícios de física, a massa do corpo geralmente é fornecida no enunciado. Meça a distância entre os dois corpos. Se estiver tentando calcular a força da gravidade entre um corpo e a Terra, você precisa determinar a distância do corpo até o centro dela. A distância da superfície da Terra até o seu centro é de aproximadamente 6,38 x 106 metros. É possível encontrar tabelas e outros recursos online que fornecem as distâncias aproximadas do centro da Terra e corpos em várias elevações da superfície. Resolva a equação. Após definir as variáveis da equação, você pode montar e resolvê-la. Lembre-se de que todas as unidades precisam estar no sistema métrico e na escala correta. A massa deve estar em quilogramas e a distância em metros. Resolva a equação usando a ordem correta das operações. Por exemplo, determine a força da gravidade de uma pessoa de 68 kg na superfície da Terra. A massa da Terra é de 5,98 x 1024 kg. Lembre-se de usar as variáveis nas unidades corretas. M1 igual a 5,98 x 1024 kg. M2 igual a 68 kg. G igual a 6.673 por 10-11 metros Newton 2, kg2. E D igual a 6,38 x 106 metros. Escreva a equação. Φ igual a gm 1 metro quadrado. D2 igual a 6,67 x 10 a 11. X 68x. 5,98 x 1024. Barra. 6,38 x 106. 2. Multiplique as massas dos dois corpos juntos. 68x. 5,98 x 1024. Igual a 4,06 x 1026. Multiplique o produto de M1 e M2 pela constante gravitacional G. 4,06 x 1026. X. 6,67 x 10 a 11.
igual a 2708 por 1016. Eleve a distância entre os dois corpos ao quadrado. 6,38x 106. 2 igual a 4,07x 1013. Divida o produto de Gxm1xm2 pela distância quadrada para encontrar a força gravitacional em newtons. N. 2,708x 1016 quartos. 07x 1013 igual a 665 N. A força da gravidade é de 665 N. Calculando a força gravitacional na Terra. Entenda a segunda lei de Newton. F igual a ma. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Em outras palavras, se uma força atua sobre um corpo que é maior do que as forças que atuam na direção oposta, o corpo vai acelerar na direção da força maior. Essa fórmula pode ser resumida pela equação F igual a ma, onde F é a força, m é a massa do corpo e a é a aceleração. Com o uso dessa lei, é possível calcular a força da gravidade de qualquer corpo na superfície da Terra usando a aceleração da gravidade conhecida. Conheça a aceleração da gravidade da Terra. Na Terra, a força da gravidade dos corpos faz com que os corpos acelerem a uma taxa de 9,8 metros por segundo 2. Na superfície terrestre, podemos usar a equação simplificada Φ igual a mg para calcular a força da gravidade. Se quiser uma aproximação da força mais exata, você ainda pode usar a fórmula Φ igual a gm terram d2 para determinar a força da gravidade. Use as unidades de medidas próprias. Para essa equação específica, é preciso usar o sistema métrico. A massa dos corpos precisa estar em quilogramas, kg, e a aceleração, em metros por segundo ao quadrado, ms2. Você precisa converter essas unidades antes de continuar com o cálculo. Determine a massa do corpo em questão. Para corpos menores, você pode pesá-los em uma balança para descobrir o peso em quilogramas, kg. Para corpos maiores, você vai precisar conferir uma tabela de pesos aproximados na internet. Em exercícios de física, a massa do corpo geralmente é fornecida no enunciado. Resolva a equação. Após definir as variáveis da equação, você pode montar e resolvê-la. Lembre-se de que todas as unidades precisam estar no sistema métrico e na escala correta. A massa deve estar em quilogramas e a distância em metros. Resolva a equação usando a ordem correta das operações. Vamos usar a mesma equação acima e ver o nível de aproximação. Descubra a força da gravidade de uma pessoa de 68 kg na superfície da Terra. Lembre-se de usar as variáveis nas unidades corretas. M igual a 68 kg. G igual a 9,8 metros por segundo 2. Escreva a equação. Φ igual a mg igual a 68 asterisco 9,8 igual a 666 N. Usando a fórmula F igual a mg, a força da gravidade é de 666 N. Usando uma equação mais exata, o resultado é de 665 N. Como você pode ver, esses valores são praticamente idênticos.